Rapaziada, eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, cara. É porque eu não bebo, né? Eu não bebo, não tô fazendo apologia à bebida aqui não, tá? Mas se eu bebesse, cara, eu tava bebendo até agora, mano. Eu tava enchendo a cara até agora. Depois desse jogo, né? Do que aconteceu, de todo o nervosismo e principalmente, né? Como foi a vitória do Remo. Quem bebe tinha que beber mesmo, cara. Tinha que beber mesmo e amanhã e trabalhar meio que que ressacado, porque o jogo hoje foi um jogo. Eu esperava, né, que o clube do Remo fosse se comportar de uma maneira diferente, até mesmo buscar ali a vitória a todo instante, mas foi um jogo muito muito louco, né, do início ao fim, desde a falha do Natan não, do Kaique, né? Desde a falha do Kaique até a virada do Remo ainda no primeiro tempo, foi um jogo muito louco. Para você ter uma ideia, eu tô aqui com as estatísticas do jogo aqui, né? O Remo teve 13 finalizações e o Avaí teve 17. É natural, né? O Avaí, desde o segundo tempo, é, teve ali as ações do jogo porque estava perdendo o jogo. O Remo deu 7 finalizações no alvo e o Avaí 6 finalizações no alvo. Né? Tivemos a expulsão aí do zagueiro, né? Do zagueiro do Avaí. Mas, rapaziada, foi um jogo muito obrigado, né? Muito obrigado, aonde o clube do Remo, na minha opinião, foi melhor e foi até a melhor partida do Antônio Oliveira. Eu acho que hoje o Antônio Oliveira colocou um time correto, fez as substituições corretas. Eu acho que a única substituição que eu posso criticar dele é justamente a do Regis, porque não era jogo pro Regis entrar em campo, era jogo pro Remo fechar o meio de campo, ter a marcação, ter a posse de bola. E ele colocou o Regis justamente para dar um fôlego no ataque, né? Porque o Regis mesmo na marcação, ele é um jogador a menos na marcação. Ele não volta para marcar, ele não dá aquela ali, ele preenche aqueles espaços no meio de campo, né? Mas mesmo assim hoje o Remo conseguiu a vitória. No início do jogo, aos 3 minutos, o Kaique Almeida pega uma bola, para você ver, né, a falta de concentração às vezes. Não estava concentrado o Kaique Almeida. Se ele olha para o lado, né, ele ia ver o atacante chegando e ele teria chutado a bola para escanteio. E ele achou que não tinha ninguém. Aí ele toca pro lado, tenta tocar pro lado, que eu acho que era o Sávio que estava esperando a bola do outro lado. E aí a bola bate no atacante do Avaí, o Emerson Negueba. E, sim, não tem nada a ver com isso. A bola bate nele e ele faz o gol 1-0 pro Avaí. Aí o Remo fica nervoso, cara. O Remo fica nervoso, começa a errar um monte de passes, tentar, alguns jogadores tentarem resolver de maneira individual o jogo, e não era isso. Era principalmente o contrário disso, o Remo acalmar os ânimos, tomou um gol no início, isso pesa porque vai ter que correr atrás, vai ter que escalar a montanha toda, mas o Remo tinha que colocar a bola no chão. Quando começou a tocar a bola no chão, as chances começaram a aparecer. Antes do Remo empatar o jogo, o Pedro Rocha tinha perdido um gol de cabeça, né? Uma cobrança de escanteio do Sávio, se eu não me engano. Ali o Pedro Rocha cabeceou sozinho e cabeceou para fora, né? E depois, num belo cruzamento do Caio Vinícius, o Davó, de casquinha ali, ele raspa a bola de cabeça e faz o gol de empate, né? Segundo gol do Davó em 2 jogos no clube do Remo. O Davó que alguns jogos sequer entrava em campo, né? O Davó teve jogo do Remo que ele sequer entrou em campo, pô, com o Antônio Oliveira. E todo mundo criticava, né? Por que o Davó não entra em campo? Por que o Viseu tem que entrar em campo? Por que o Dodô tem que entrar em campo? O Adail tem que se titular no time do Remo e o Davó não? Aí, a gente tinha razão, né? A gente tá vendo o jogo. A gente tá vendo esse time em campo. A gente tá vendo o desempenho dos jogadores. Né? Ah, porque às vezes no treino o cara joga mal. No treino não, gente. Não cai nesse papo de treino. O cara vai virar o Messi no treino. Aí no jogo valendo ele vai virar o Ribamar. Não existe isso, cara. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. E aí o Davó empata o jogo aos 29 minutos do primeiro tempo. Aos 45, né, aos 47 ali, ao pênalti, né? Acontece o pênalti. Uma carga nas costas do Pedro Rocha. Ele cai na área, pênalti. Claro, para o Remo. Ainda teve ainda uma análise do VAR ali, uma revisão no VAR. Mas o juiz manteve a decisão de campo, pênalti para o Remo. O próprio Pedro Rocha bateu muito bem o pênalti. E aí, meus amigos, gol do Remo, 2-1. Vitória do Remo ainda no primeiro tempo. O resultado permaneceu até o final do jogo. Um jogo sofrido, um jogo teste, como já diria Galvão Bueno, teste para cardíaco mesmo. Tá? O time do Remo é bem nervoso, principalmente no segundo tempo ali, para segurar esse resultado, né? Com alguns traumas recentes, né, que o time tinha sofrido, principalmente com o treinador. E aí o Remo consegue essa vitória. O Remo
permanece ali na zona de classificação, eu diria, né, para o G4 da competição, na quinta colocação, empatado com o quarto colocado, a equipe da Chapecoense. O Remo perde no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, né? Mas está ali com seus 29 pontos junto com a Chapecoense. O Remo agora tem um Goiás pela frente, né? Um adversário complicadíssimo, é o líder da competição, fora de casa, é um jogo dificílimo para o Remo, mas dá para ir lá pontuar, tá? Deixa eu falar aqui sobre as substituições, né? E aí a gente vai falar sobre as notas e análises. O Nathan Camargo foi substituído, né? Aliás, substituiu o Cantilho. O Regis e o Janderson entraram no lugar do Jaderson e também do Marrone, né? O Marrone estava voltando de lesão ali. Depois o Remo colocou o Pavani no lugar do Davó, tá? Essas foram as substituições do Remo. Vamos lá, né, para as notas e análises. Vamos lá para as notas e análises, né, dos nossos queridos jogadores. Marcelo Rangel, não acho que fez uma partidaça, mas também não fez uma partida ruim, né? Não foi gol, o gol não foi culpa dele, né? Então assim, Marcelo Rangel, nota 9,5, tá? Nathan, para mim 10, jogou muito, 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 né? Foi muito bem ofensivamente, né? Nathan, nota 10. O Sávio, né? O Sávio. O que eu posso falar do Sávio, gente? Os comentaristas lá, pelo menos do Desimpedidos, falaram que ele jogou bem. Eu não vi ele jogar bem no primeiro tempo. Saiu, sentiu uma lesão, né? Então, o Sávio, vou dar uma nota 5 aqui. Caio Vinícius começou meio nervoso, assim como basicamente o time, né? Mas depois deu uma assistência belíssima lá pro Davó, nota 9. Camutanga, 10. 10. O que eu vou falar do Camutanga, cara? O que eu vou falar do Camutanga? Que zagueiraço, cara. Que zagueiraço. Zagueiraço, 10. Kaique Almeida, né? Deu a paçocada ali, né? Entregou o gol pro Avaí, mas depois disso se manteve no jogo, falhou pouco. Então, pro Kaique Almeida, uma nota 4. O Jaderson um pouco sumido no jogo, na minha opinião, né? Principalmente na criação das jogadas. Então, pro Jaderson, eu vou dar uma nota 6. O Cantilho, na minha opinião, jogou muito bem, fez uma dupla muito boa com o Caio, né? O Cantilho vai ficar com uma nota 8 aí. O Davó fez um dos gols do Clube do Remo, para mim jogou muito bem, nota 9 pro Davó. Marrone também jogou muito bem, nota 8. E o Pedro Rocha, pelo gol de pênalti, né, pela responsabilidade, o artilheiro do campeonato, né, chamou a responsabilidade, vai ficar com uma nota 9 também. Aí entraram no time do Remo, tá, rapaziada? Entraram no time do Remo aí. O Pavani, vai ficar sem nota, né, gente? O Pavani não acrescentou quase nada. O Janderson, o Janderson, gente, foi correr com a bola. E ele se atrapalhou sozinho no ataque muito promissor do Remo, no contra-ataque, na verdade, né? Nota 2, desaprendeu a jogar. O Nathan Camargo entrou no meio de campo para dar uma dinâmica melhor no meio de campo, né? Acho que ele até conseguiu ali em determinados momentos, nota 5. O Regis, eu não colocaria o Regis no jogo de hoje, mas ele colocou o Regis, né? Então pro Regis, nota 2. E o Alan Rodrigues eu não acho que foi mal, mas ele tem um sério problema de errar lateral com a mão. O Alan Rodrigues ele não consegue acertar o passe de lateral com a mão. É impressionante. Ele erra todos. Ele joga todas as bolas nos zagueiros adversários, nos jogadores adversários, né? Isso ele precisa melhorar. Mas tirando isso, eu acho que ele fez uma partida segura ali do lado esquerdo, né? Não comprometeu. Então vai ficar com uma nota 5. E pro Antônio Oliveira, cara, a melhor partida disparada do Antônio Oliveira. A melhor partida disparada dele. Então, pra mim, pro Antônio Oliveira aí, uma nota... Vou dar uma nota 9 pro Antônio Oliveira, tá? Espero que continue assim, evoluindo junto com o time. E você, meu amigo, o que você achou do jogo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo, rapaziada. Curtam a vitória. Tchau.